O Brasil viveu uma semana de tensão na economia após o governo de transição dar sinais de que pode ignorar os princípios de responsabilidade fiscal adotados nos últimos anos. Sobre esse cenário e também sobre os rumos da economia brasileira em 2023, vamos conversar agora com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, é uma satisfação estar aqui, é uma satisfação falar com você e também com os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Nós que agradecemos, ministro. Bem, deixa eu começar falando sobre reações do mercado financeiro a respeito de algumas decisões que já têm vindo à tona, decisões do governo de transição, né? Só de Guido Mantega, ex-ministro também, integrar essa equipe de transição, o mercado já reagiu negativamente diante da possibilidade de ele ser ministro da Fazenda. Hoje mesmo ele disse que não há essa possibilidade, que ele não tem a intenção de ser ministro, e o próprio Lula já disse, inclusive, que não é porque alguém está na equipe de transição que vai fazer parte da equipe de ministros. Pois bem, conversando recentemente com integrantes desse mercado financeiro, com profissionais dessa área, há uma preferência pelo nome do senhor e também até do economista Pércio Arida para ser o comandante da equipe econômica. O senhor já conversou com Lula a respeito disso mais recentemente? Há uma sinalização mais concreta para esse cargo? Olha, o presidente Lula ainda não divulgou, quer dizer, não anunciou nem para os membros da equipe, etc., quem é a escolha dele para ministro da Fazenda. É normal, ele está compondo o governo, estamos no momento da transição, a equipe de transição está trabalhando, suponho que ele não queira misturar a questão da transição com a questão depois do governo em si, da equipe de governo. Isto é um processo normal. Por exemplo, quando eu fui presidente do Banco Central, o presidente Lula me convidou para ser presidente do Banco Central já no final de novembro, começo de dezembro. Então é um processo normal. Esse ano não sei exatamente como é que vai se dar exatamente o momento certo do anúncio do ministro da Economia, mas no momento em que ele julgar conveniente, ele vai anunciar. Suponho que ele já está pensando a respeito, apesar de não ter divulgado isso nem para a sua equipe mais próxima. Agora, ministro, durante um evento, melhor dizendo, com investidores, o senhor chegou a dizer que é bem possível que o novo governo, o terceiro mandato de Lula, seja mais parecido com o governo da ex-presidente Dilma Rousseff do que com o próprio mandato mais antigo, do que é o primeiro mandato do presidente Lula, o presidente eleito Lula. O que o senhor quis dizer com isso? Porque essas falas geraram algumas preocupações, né? Exatamente. O que eu disse foi exatamente que existiam dois cenários, na medida em que existem grupos de economistas, de assessores, com visões um pouco diferentes. Tá? Existe um grupo que defende, de fato, o que se chamou de nova matriz econômica, inclusive na época da Dilma, etc., e que defende exatamente uma linha de visão, de um crescimento liderado pelo governo, liderado pelo Estado, um papel mais relevante do que uma economia de mercado das estatais, quer dizer, uma participação bastante ativa das estatais para liderar um processo de crescimento, né? E existe outro grupo que pensa que não, que o governo e o presidente Lula deveria adotar exatamente aquela linha que ele adotou no seu primeiro governo, isto é, o governo que deu certo. Né? Se nós tomarmos o governo dele como um todo, os 8 anos, o país criou 11 milhões de empregos quase naquela época, emprego que é a essência do resultado de um programa econômico. O Brasil cresceu 4% em média durante os 8 anos, crescimento enorme, se nós olharmos os números
que prevalece na economia mundial hoje, e principalmente o fato de que o Brasil saiu muito forte, enfrentou uma crise muito importante, foi a crise de 2008, saindo dela relativamente rápido, e também acumulou um grande volume de reservas. Então, essa é exatamente a equipe, os economistas que defendem exatamente uma visão de uma participação maior do Estado, argumentam que, de fato, houve uma recessão no governo da presidente Dilma, mas isso foi devido a circunstâncias diversas, etc., em questões de empresários, de questões políticas, etc., que agora, com o Lula, isto não seria o caso e que agora daria certo. Eu acho que existe possibilidade de serem adotadas ambas as linhas, evidentemente, que eu já disse em público, inclusive quando anunciei o apoio ao presidente, eu sou favorável a que se adote a linha que deu certo no governo deles. Tá? E aquilo que dá certo, eu acredito que sempre é justificável ser repetido fórmulas de sucesso. Tá? Agora, a questão de reunião fechada e etc., em que alguém falou, é normal que existam aí distorções. Sempre a pessoa que conversou com um jornalista exprime um pouco também de suas opiniões pessoais e da sua interpretação exatamente do que aconteceu na reunião. O importante é que eu acho que existem claramente as duas linhas de pensamento. O presidente Lula ainda não anunciou, portanto, existem essas duas possibilidades. E eu acho importante esclarecer os investidores, o mercado, exatamente disso, para que todos estejam começando a fazer os seus planos, etc., levando em conta que pode ser anunciado um tipo de política ou outra, cada um tem as suas preferências, mas o importante é que aguardemos o momento certo, porque todos ficam me perguntando qual será a linha. Eu digo, olha, o presidente Lula não anunciou, existe essa possibilidade e aquela possibilidade, e é isso que é importante, é isso que é a minha mensagem fundamental. Ministro, eu vou convidar o nosso comentarista Rodrigo Constantino para esse bate-papo também, e é ele quem pergunta agora. Constantino. Boa noite, ministro. Como o senhor mesmo reconheceu, existem duas linhas muito distintas ali. O senhor menciona que uma deu certo, e eu acrescentaria apenas o contexto ali de China, de países emergentes, muito bem naquela época do começo do governo do Lula, mas no governo Dilma tudo degringolou e tinha um ministro em comum, que era o Guido Mantega, ele estava já no governo Lula. Hoje, nós vimos uma pandemia seguida de uma guerra, o senhor conhece bem o Paulo Guedes, ele fez uma gestão responsável. E não obstante, com essa possibilidade de um ou outro, o senhor emprestou o seu prestígio, o seu nome para apoiar o Lula, fazer o L. Né? E agora mesmo o senhor vem aqui e diz que não sabe se ele vai escolher um ou outro caminho. Pergunta, o senhor foi precipitado, o senhor se arrepende de ter apoiado o Lula sem saber se ele ia seguir um lado ou outro? Não, exatamente porque a situação não mudou, tá certo? Eu acho que talvez a questão seria uma questão interessante, digamos que ele escolha exatamente uma linha que eu discordo. Se arrependeu, não, ele está hoje na situação que estava quando eu tomei a decisão de apoiar. Isso aí, tomei a decisão exatamente nessa situação onde ele não tinha divulgado a sua opção. E eu disse claramente, quando tomei a opção, que estava fazendo isso exatamente para dar a minha contribuição e mostrar claramente, chamar atenção e etc., para o fato de que a opção do primeiro governo era uma opção de sucesso dele, etc., e que eu acreditava e sugeria, né, que ele seguisse nessa linha de ação. Então eu procurei, digamos, manifestar o meu apoio, em primeiro lugar, porque eu trabalhei 8 anos com ele e foram 8 anos de muito sucesso. O Brasil cresceu, a inflação que eu era responsável como presidente do Banco Central ficou na meta, em média, no período, e tudo funcionou muito bem. O Brasil
teve uma economia de sucesso que foi reconhecida, inclusive até, por exemplo, eu me lembro pela capa da revista Economist, que fez lá um Cristo Redentor decolando feito um foguete, dizendo que o Brasil decola, etc. Isso em 2009. Portanto, existe aí um histórico sólido. Eu dei a minha contribuição, dizendo, devido a essa experiência, esse histórico, eu estou apoiando e disse várias vezes que, com isso, também esperava contribuir para que o movimento se desse exatamente numa direção que eu considero mais apropriada. Existiram diversos economistas respeitáveis, economistas liberais, etc., que também apoiaram na época, candidato presidente Lula. Alguns apoiaram depois do primeiro turno, mas ainda antes do segundo turno. Aí houve um movimento grande de apoio, exatamente dentro de uma expectativa e de um trabalho de influenciar e de procurar colaborar, apresentando sugestões, etc., para que o Brasil, a economia brasileira, caminhe na direção que funcionou melhor no Brasil e em outras regiões. Agora, ministro, eu quero ouvi-lo a respeito dessa PEC da transição, né? A proposta discute a possibilidade de manter as despesas relacionadas ao Auxílio Brasil de R$600, a manutenção desse auxílio ampliado fora do teto de gastos, manter essas despesas fora do teto de gastos, para conseguir acomodar todas as medidas que o presidente eleito Lula anunciou e defendeu ao longo da campanha, né? E é justamente nesse ponto, sobre o furo do teto de gastos, que há muito consenso no Congresso, e a proposta, inclusive, que seria apresentada nesta semana foi adiada. O texto final vai ser apresentado na semana que vem, muito provavelmente na quarta-feira. O senhor acredita que, para que haja essa manutenção do auxílio em R$600, para que haja um aumento real do salário mínimo e de outras propostas de Lula, é necessário sim que haja esse rompimento do teto de gastos, que isso fique fora do teto de gastos? E quais os riscos de uma medida como essa? Num primeiro momento, sim. Quer dizer, não há outra solução. Tá? Exatamente porque, quando o teto de gastos foi feito, ele partiu de um pressuposto que ele seria um limite que contribuiria, forçaria aos líderes, seja do executivo, seja do legislativo, a fazerem uma definição de prioridades. Isso funcionou no primeiro momento, importante esse primeiro momento, quando inclusive foi apresentada a proposta da reforma de Previdência, que foi aprovada, né? E acredito que não haveria a menor chance de aprovação de uma proposta dessa, que é muito importante, foi muito importante para as finanças públicas do país. Não seria aprovado nem discutido se não fosse o teto de gastos, na minha avaliação. Portanto, agora é necessário um segundo momento do teto de gastos, que não foi feito até agora. Então, nós temos que enfrentar uma situação de emergência. Nessa situação de emergência, eu acredito que tem que se, de fato, excepcionalizar, é a palavra que eu tenho usado, aí o auxílio e etc., para acomodá-lo aí durante esse período de transição. Eu apenas faço uma proposta adicional, que isso aí tem que ser discutido no devido tempo, é que no momento seguinte, né, em que, inclusive, o presidente já tendo assumido, etc., não é um momento de transição para se fazer uma coisa dessa, mas se fazer algo que seria exatamente um corte de despesas desnecessárias. Por exemplo, estatais que já cumpriram a sua função e que não tem mais finalidade hoje, mas continuam com orçamento, com despesas, etc. Tudo isso, existe uma série de coisas nessa direção que pode haver uma racionalização, uma diminuição, portanto, de despesas desnecessárias e que, de uma certa maneira, compensem esta adição de despesas necessárias e importantes
principalmente do ponto de vista social para o país. Isso nós fizemos, inclusive, no estado de São Paulo, que deu muito certo. O estado, o ano passado, estava com orçamento equilibrado, em 2021, e entrou em 22 com um saldo orçamentário de caixa de mais de 50 bilhões de reais. Então, isso é possível através do uso de mecanismos de corte de despesas desnecessárias. Agora, evidentemente, isso não é uma coisa para ser feita e apresentada e discutida no momento de transição. Isso tem que se esperar o governo tomar posse, o novo Congresso tomar posse, etc. E depois, no devido tempo, durante o ano de 23, etc., com tempo para se discutir isso, com tranquilidade, com calma, aí sim se discutir essas possibilidades de corte de despesas desnecessárias. Então, no primeiro momento, não existia, de fato, outra alternativa. Constantino. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz da gestão de Paulo Guedes e sua equipe à frente do Ministério nesses 4 anos? Olha, o Guedes tem princípios econômicos com os quais eu concordo, né? São princípios econômicos liberais e que, de fato, favorece aí a competição, a livre iniciativa, e etc., que é o regime que prevalece no país, ainda bem, porque esse só é um regime que está dando certo no mundo todo, mesmo países com estado mais forte, como a China, por exemplo, do ponto de vista econômico, tem já, nas últimas décadas, já uma liberação muito grande, etc. Então, a liberalização, melhor dizendo, então nós temos aí, de fato, cada vez mais de caminhar nesse caminho. Então, é uma coisa que está correta, o anúncio. O ponto importante, no entanto, é que eu, na minha vida profissional, seja pública, seja privada, não só no meu caso, como em outros casos, eu sempre analiso o resultado. Eu não fico discutindo teoria e grandes frases ou pequenas frases e coisas que se fala que é comum, etc., mas que não é a maneira que eu acho mais adequada. Eu gosto de ver resultado. Qual é o resultado? Se usou uma política aqui, se usou uma política ali. Por isso é que eu usei o exemplo do presidente Lula. O governo dele deu resultado, cresceu 4% ao ano, média, etc., deu muito bem. Agora, se nós olharmos o Brasil nos últimos 3 anos, evidentemente teve a pandemia no meio, né? Então isso é normal, que tenha diminuído um pouco a taxa de crescimento, mas se nós somarmos o crescimento do Brasil 19, 20 e 21, é de 1,7% no total. Se nós compararmos isso, por exemplo, com o estado de São Paulo, que eu conheço bem, inclusive porque eu estava aqui dirigindo a economia de São Paulo, a Secretaria da Fazenda, São Paulo cresceu 8%. Quando eu digo isso, alguns dizem, mas é São Paulo e tal. Eu digo, não. A economia de São Paulo, de fato, é o estado que tem o maior PIB entre as unidades da federação. No entanto, se nós olharmos nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento médio do estado de São Paulo tem sido inferior à taxa de crescimento médio da economia brasileira como um todo. Então, o fato de que São Paulo cresceu tanto mais significa, em última análise, que é uma demonstração, na minha opinião, que a economia brasileira poderia ter tido um crescimento maior, ter tido um desempenho maior, e o que aconteceu em São Paulo mostra que isso é possível, que isso foi possível. Agora, ministro... Essa é a minha resposta. Os fatos, é evidente que aí tem muita discussão, não teve poder, não teve poder, aí nós nos perderíamos aqui nas causas. Teve poder para fazer tudo o que ele acha certo, não teve poder para fazer tudo o que ele acha certo, o que aconteceu, o que não aconteceu, teve problemas de execução. O fato é o seguinte, os resultados falam por si. Agora, ministro, rapidinho para a gente fechar, caso amanhã o presidente eleito Lula o convide para ser o ministro da Fazenda, o senhor aceitaria esse convite? Olha, eu tenho uma resposta, eu já dou há muito tempo sobre esse tipo de questão, que eu não tomo decisão baseada em hipóteses.
mesmo em situações concretas, por exemplo, quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, quando inclusive membros da equipe me perguntaram se aceitariam o convite para ser ministro da Fazenda, presidente do Banco Central na época, eu disse e respondi na hora: eu não tomo decisão baseada em hipóteses, e prossegui o meu projeto normalmente, etc., como inclusive estou fazendo agora. Agora, naquela época, sim, o presidente Lula resolveu e tomou a decisão de me convidar depois das eleições, lá, como eu disse, no final de novembro. Conversamos sobre o assunto, chegamos a um acordo, eu aceitei e assumi, fiquei lá com ele 8 anos, dirigindo o Banco Central. Em resumo, não há um convite, não chegamos a conversar diretamente sobre isso. Ele está tomando o tempo dele, eu acho que está no direito dele de olhar tudo, fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões no momento correto. Se e quando isso acontecer, eu tomarei, na época, uma decisão específica em cima, de novo, de fatos e não de hipóteses. Pois bem, acabamos de conversar com o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, sobre o cenário econômico e as perspectivas para o setor a partir do ano que vem. Ministro, muito obrigada pela entrevista e uma ótima noite. Obrigado a você, obrigado a todos. E vamos em frente. E esperamos todos que o Brasil realmente cresça aí bastante nos próximos anos e gere emprego e renda que são tão necessários para o povo brasileiro. Obrigado a vocês. É o que todos queremos. Obrigada.